eu colocar para gravar. Ó, é o seguinte. Foi passado o calendário para nós, certo? Todo mundo viu o calendário de provas, de teste. Vocês viram aquele calendário beleza, então. Aham. O que acontece? Acho que a semana que vem já tem teste, o que eu pensei? Como eu tenho uma aula só por semana e é muito corrido, eu vou cobrar a matéria do teste da mesma matéria da prova. Porque senão depois eu vou ficar sem matéria para dar o outro teste e a outra prova. Entendeu? Então, eu vou mandar lá no grupo, tudo bonitinho, direitinho para vocês, tá? Mas eu devo cobrar para o primeiro teste do terceiro bimestre o capítulo 5, tá? O capítulo 5. Aí depois eu cobro do capítulo 6, para eu ter matéria para trabalhar. Deu para entender? Deu. Deu? Beleza. Então, vamos lá. Hoje eu quero todo mundo participando da aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a parte que ficou faltando da inteligência artificial. Só que eu preciso da participação de vocês, tá, gente? Só um minutinho. Thalita, você pode ler para nós essa partezinha da página 23, esse quadrinho rosa, o último quadrinho? Ou essa parte aqui, se você tivesse apostila, ou essa parte aqui? Essa parte quando conversava? Tá assim, cotidiano, o avanço da inteligência. Ah, tá, esse. O avanço da inteligência artificial pode alavancar o fim da raça humana. Stephen Hawking teme que nossa lenta evolução biológica seja superada pelas máquinas. O físico Stephen Hawking afirmou que está trabalhando em um upgrade no seu sistema de comunicação. Mesmo assim, mesmo sendo de seu interesse, o icônico professor está desconfiado das aplicações envolvidas no avanço. Seu desenvolvimento pode ser o fim da raça humana. No começo do ano de 2014, Hawking deu uma entrevista dizendo: se nós conseguirmos fazer robôs mais espertos que os humanos, eles serão capazes de superar os pesquisadores e manipular os líderes da raça humana, inventando armas impossíveis de entender. Um pedacinho da outra página. Ah, tá, achei que já era outra coisa. Não. Conversava com a BBC, o físico ressaltou a utilidade das formas primitivas já existentes de IA, é isso? Uhum. Mas teme as consequências de criarmos algo que ultrapasse nossas próprias capacidades. Essa inteligência viveria resenharia entre a evolução biológica não poderiam competir, logo seríamos substituídos. Obrigada, tá? Ô, gente, vocês já devem ter ouvido falar, né, do Stephen Hawking. Ele foi um físico, escritor, e tem até um filme dele muito bacana que conta, né, gente, quando ele fala um pouquinho sobre ele, quando ele adquiriu aquela doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, um negócio assim, é uma coisa assim, né? Que a pessoa vai. É uma doença que a pessoa vai retorcendo, assim, os músculos vai encolhendo, alguma coisa assim. Mas Muito ruim. vocês já viram o filme dele? Alguém já Não, viu? acho Nunca vi. Não, muito chique, tá? Mas conheço gente que já teve. que já ouvi falar, mas Muito nunca ruim. vi.
Mas o que que eu quero falar? Ele morreu em 2018, um cara assim extremamente inteligente, só de curiosidade mesmo, no fim da vida dele, ele já não conseguia falar. Aí ele escrevia, né, os seus livros a partir, tinha uma maquininha, a tecnologia, na verdade, né, gente? Eu não sei explicar assim, muito bem essas coisas. Mas ele conseguia escrever a partir da movimentação dos olhos dele. Tinha tipo uma telinha de computador, né, com uma programação, e ele ia movimentando os olhos e ia indicando a letra. E ele escreveu vários livros assim. Olha que loucura. E ele tá falando da Ah, isso inteligência eu já vi. artificial. Oi? Isso Pode eu falar. já vi em algum lugar, mas nossa, deve que tava muito trabalho. Assim, como ele foi perdendo todos os movimentos, né? Não falava mais e tal, era a forma que ele tinha para escrever, né? As coisas que ele. Os livros e tal, né? Os É, artigos. nossa, Era essa Nossa, forma. é muito, trabalho. tipo, muito ruim. Você não pode fazer nada sozinho, não sei o quê. Não pode. Eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu com essa doença. Muito triste Meu mesmo. pai faleceu também dessa doença. Mesmo, Helena. Mesmo. Quando ele Há descobriu, depois que ele descobriu, ele 7 anos viveu. atrás. Tempo. Mas depois que ele descobriu, ele viveu mais tempo? Ou foi? Ah, nem lembro direito, acho que. Mas Não é lembro, não. realmente é uma doença assim, né, que causa muita dor. Mas vale a pena, tá, gente, assistir o filme para você ver como que ele, mesmo com a doença, ele foi superando, né, as limitações que a doença trouxe para ele. É bem interessante. Ah, eu não posso ver, não, eu choro. Mas o filme é bacana. E ele não se abalava, não. Pode assistir. Eu vou ver o nome do filme. E falo para vocês. Mas o que eu quero tratar, na verdade, é sobre esse termo que ele falou, IA, desculpa, inteligência artificial. O que que ele fala? Ele acreditava, né, que a inteligência artificial estava tão desenvolvida, está tão desenvolvida, que ele acreditava que os robôs iriam adquirir uma inteligência maior que os seres humanos, e que poderia existir a possibilidade dos robôs controlar os seres humanos, ou seja, serem mais evoluídos que os seres humanos. E o que que vocês pensam disso? Ah, não sei. Eu já vi Da Eu umas acho que, coisas tipo, que, tipo assim, os robôs começaram a falar e, tipo, era uma língua que os humanos não entendiam, né? Só que eu vi isso no Instagram, então não dá pra confiar, né? Mas, tipo assim, imagina, deve ser muito doideira. Mas eu não sei se isso aconteceria de verdade. eu É acho muita que loucura. se no futuro isso acontecer, porque com certeza se o mundo, né, tiver um futuro, vai acontecer, eu acho que no início vai ser É, tem a muito parte do bom. futuro ainda. Vai ser muito bom pra todo mundo, porque, tipo, as pessoas vão ter uma ajuda. Às vezes idoso, tipo, que precisa de uma cuidadora, por exemplo. Pode ter ajuda, ou pessoas com deficiência pode ter ajuda e tal. Acho que no início vai ser muito bom. Mas depois eu acho que, tipo, o mundo vai girar muito em torno disso, sabe? E aí os humanos vão ser, tipo, só mais uma peça. E vai ficar um pouco É, já Interessante isso que falaram você também falou. sobre, tipo, emprego. Que, tipo, não vai ter muito emprego direito para humanos, no caso, né? Mas Tem sabe qual isso. que é o questionamento aqui do Stephen Hawking? É o seguinte, ele tá falando assim, que se vocês acreditam, tá? Isso é uma previsão. Se vocês acreditam que um dia nós somos seres limitados, né, gente? Então, se vocês acreditam que os robôs eles vão conseguir ter uma inteligência maior do que aqueles que criaram o robô, que são seres humanos. Vocês vão conseguir ultrapassar a dimensão humana. Tá dando para compreender? Vocês acreditam nisso? O que vocês Eu acham? acho que Eu não. acredito. Eu acho que não. Não, Eu porque, acredito. Eu acho que sim. porque o ser humano, Peraí, tipo, vamos um ao de passar cada dos vez só anos. para não embolar. Um fala e depois o outro fala, tá? Que eu quero participação de todo mundo, vocês estão de parabéns hoje. Pode falar, Thalita, e depois eu acho que, não sei se foi a Maria Clara que falou. Mas não tem muita Eu quero falar um negócio explicação, também, não. Eu tá? só acho que realmente não dá pra isso acontecer. Tipo, é muito.
muita doideira se pensar nisso, sabe? Eu acho Tipo, capaz sei de lá, não. não sei se isso aconteceria de verdade. Deixa o Acho Davi que falar, não. que o Davi quem tem Mas se bem essas que o coisas. mundo tá tão doido que é capaz de acontecer sim. A Claro gente... que vai, gente. Pelo amor de Deus. Quem quer O falar, o Davi? negócio Gente, é que existem 3 tipos de inteligência artificial. Ou fala pra nós mais, que eu não sei muito, não. viu? Ela é A, inteligente. a inteligência artificial, que é tipo um nível 1, é a que não consegue aprender as coisas sozinha. Ela tem que tipo, ser programada para aprender tal coisa, ela só aprende aquilo. Tipo um robô que fizeram para ganhar do campeão mundial de xadrez. E Aham. ele ganhou. Ele ganhou porque ele ficou, tipo, treinando, ele fez possibilidade de jogar, tipo, trilhões de possibilidades de jogadas instantaneamente, coisa que o ser humano não consegue fazer. Mas ele foi programado para isso. Aí tem o nível 2, que existem algumas hoje em dia, que é a que aprende sozinha. Só que é o nível 2, é tipo, uma que aprende sozinha, só que aprendeu tão pouca coisa que é abaixo do ser humano. E tem a nível 3, que é a mesma coisa da nível 2, só que ela tá, tipo, há anos existindo, então ela tem uma comunidade, uma mentalidade de colmeia. Então, tipo, tem várias inteligência artificial no mundo, só que todas elas se comunicam com uma inteligência artificial só, que armazena todos os dados e todo mundo aprende junto e, tipo, aprende mais rápido Ô, Davi, e pororó. E isso faz com que Então, elas ensinar evoluam mais um Espera um rápido robô a pouquinho, e, deixa o matar. Davi consequentemente, elas concluir, tenham mais gente. inteligência do que o ser humano. Só que isso Viu? demoraria, tipo, Sabia. alguns séculos. Gente, que bacana. Ô, Davi. Ai, eu adoro Davi, esses meninos inteligentes, assim, que falam os negócios Peraí, rápido. Amanda. Eu Ô, vi ô, um lugar hum. que, tipo, a Amanda, nível eu não tô falando nada. tentando fazer. Ah, achei que tinha sido assim. Que eles estão fazendo. Que as inteligências nível 1 têm um sistema entre duas inteligências para que elas meio que compartilhem o que É o elas negócio que eu foram falei. É a programadas. mesma coisa que acontece com as abelhas. Tipo, as abelhas e formigas, elas não pensam. Quem pensa, entre aspas, é a abelha rainha ou a formiga rainha, que, tipo, Uhum. controla elas. É como se todo mundo fosse controlado com um superpoder de controle da mente do ser deles mais evoluidinho. É Gente, que esquisito demais. top. Ô, Que Daiane, bacana. Pode falar pra gente fechar esse tema, pra gente. Que tem muito assunto bom, gente. Essa matéria é ótima. Pode Tá. falar. eu acho que, tipo assim, vai ser muito bom, tem um lado muito positivo. E tem um lado negativo também, que é tipo assim, igual eu falei, as pessoas vão perder emprego se eles colocarem robô, tipo, pra substituir as pessoas nas coisas mais simples, digamos assim, que é tipo recepcionista, essas coisas. Então, tipo, vai ser ruim porque vai ficar muita gente desempregada. Mas vai ser bom também, porque vai ficar uma coisa. Não sei explicar, tipo, eu acho que vai ficar melhor o trabalho, só que tem o trem do emprego, então. Mas essa questão de briga com questão das máquinas, vamos falar assim, né, da tecnologia, ela existe desde a primeira Revolução Industrial, né, gente? Com o movimento do ludismo, né? Que o Ned Ludd, ele criou o movimento da quebração lá das máquinas, porque as máquinas eram as causadoras de desemprego das pessoas. O que acontece? Na verdade, Helena, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, das pessoas questionando, né, a questão da máquina, do desemprego. Mas o que essa reportagem trouxe? Que está surgindo novos empregos também relacionados à especialização nessa tecnologia. Então, a questão hoje é especialização também, tá bom? Ô, galerinha, deixa eu falar com vocês. Esse tema é muito bom. Quem sabe uma hora a gente não pode programar uma aula, assim, não precisa nem ser aula do Losango, assim, a gente pode discutir sobre esse tema que é muito bacana. Mas Eu eu tenho acho que. bom não ser aula. A Porque a gente gente pode Isso. falar. A gente pode combinar da gente fazer um bate-papo. Tem muitas questões aqui no chat, daqui a pouco eu leio para vocês. Mas eu preciso adiantar um pouquinho o conteúdo que a gente vai falar agora. Obrigada, tá, gente, pela participação. Tô gostando de ver. Vou falar sobre o mito do cientificismo. Vocês vão gostar disso aqui também. Presta atenção, vou dar uma resumida aqui para a gente ir mais rápido. O mito do cientificismo. Essa galera aí, gente, né? Eles defendiam que a ciência era a única forma
real e racional de explicar todas as coisas. Por quê? A justificativa era a seguinte: a ciência ela tem o objetivo de comprovar e demonstrar e experimentar. Então, segundo, né, principalmente a galera lá positivista que defendia a ciência, eles falavam que só a ciência traria uma resposta verdadeira para todas as coisas. E a ciência responderia todas as coisas. Mas vocês vão ver que as coisas não são bem assim. Inclusive, pode até marcar aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Então, segundo, né, gente, essa teoria, a justificativa, né, a ideologia dessa justificativa era que a ciência, o conhecimento científico, era capaz de responder olha que loucura, a todos os problemas de todas as naturezas, de toda a natureza no mundo. Por quê? Porque ela é algo que é racional e que é comprovado e que pode ser experimentado, tá? Então, essa era a ideia. Aí aqui, gente, tá falando, essa partezinha que a gente tem que destacar, tá? Que o cientificismo, ele encontrou, né, o seu início, o seu apogeu, na verdade, né? No século XVII, né? Com Augusto Comte, que era aquele cara lá do positivismo. Vocês lembram que vocês estudaram para a prova? Então, e ele falava o seguinte, que o conhecimento científico estava ligado ao estágio positivista, ou seja, que era o último estágio confiável. Que vocês lembram que tinham 3 estágios? E que, segundo Augusto Comte, o último, que era o estágio mais confiável, vocês lembram? Que falava da evolução da ciência? Então, e ele fala o seguinte, que a ciência, que nesse estágio, que seria o último, tá? Ele corresponderia, né, ao conhecimento verdadeiro e objetivo da realidade. Podem marcar aí junto comigo, tá bom? Então, no último estágio, segundo Augusto Comte, o estágio do positivismo, né, que defende a ciência como resposta para todas as coisas, seria o estágio da realidade verdadeira. Então, continuando aqui, no estágio positivo, não há, gente, espaço para dúvida, para incerteza, uma vez que a ciência ela consegue comprovar as coisas, né? Então, ele aborda essa questão sempre da causa e do efeito, que a ciência sempre tem uma resposta. A ciência ela é experimentada, ela passa por vários experimentos. Então, ela, segundo eles, né, gente, segundo os positivistas, ela não tem espaço para erro. Aí pode marcar aqui também, ó. Aí, olha que loucura, isso aqui que eu quero perguntar para vocês. Maria Vitória, leia para mim onde que eu marquei aqui, fazendo favor, esse último aqui, ó. Tá bom, Daiane. Esse caráter universal e absoluto da ciência logo tomou conta das mentes e dos corações humanos, uma vez que é muito grande a sedução por um conhecimento que é em si inabalável e comprovável por métodos objetivos. De posse de tal conhecimento, todos os problemas científicos, sociais, políticos, etc., seriam facilmente resolvidos, pois tudo seria apenas efeito de uma causa anterior. Agora vamos falar, vamos pegar 2 pessoas para não atrasar. Pode ser a Maria Vitória e outra pessoa que não falou ainda, fazendo favor. Você acha, Maria Vitória, antes de eu explicar o restante, você acha que a ciência consegue responder todos os problemas? Eu acho que não, Daiane. Você acha que não? Não. Mais alguém, gente? Eu quero Pode falar. falar. A pergunta é se a ciência consegue resolver Gente, para todos os tudo. Quem tá aí, deixa eu ver se eu ouvi direito. É o Miguel. O Dorminhoco, você apareceu, né? Nossa, você não tá ligado. Ontem, eu literalmente, eu tenho 2 despertadores pra me manter acordado. Eu juro, eu desliguei um, aí tipo, eu só coloquei a cabeça no travesseiro de novo pra levantar e eu dormi de uma vez só. Aí eu acordei, era 8h30.
Mas tá bom. Agora Pode deixa eu te falar. falar. A sua pergunta é se a ciência pode resolver todos os problemas que a humanidade tem hoje. Não é? Ah, olha, pode ser um pouco fúnebre e é bem parecido com as piadas que eu faço, mas tecnicamente qualquer tem que funcionar essa realização. Isso que a ciência vai fazer tem que realmente funcionar ou só tem que acabar com o problema? Tem que solucionar o problema, na Ah, verdade. tá. Então não soluciona o problema. Mas se for só acabar com o problema, a gente tem aí, ó, é realmente muito errado, mas a gente tem a questão do suicídio, né? Que a ciência inventou a arma. Do Mas. misericórdia. Não, é fúnebre, mas querendo ou não, vai acabar com seus Não, vamos problemas. solucionar pro lado positivo, Miguel. Não vamos levar Ah, para o lado não, negativo. uma coisa que eu gosto na ciência é que, tipo, mesmo ela não conseguindo fazer as coisas, ela admite que não consegue fazer. Tipo, pô, eu não consigo deixar um cego não cego. Entendeu? Tipo, um bagulho desse. Ó, interessante que o Miguel falou. Algumas coisas, vamos entender aqui. Algumas coisas, assim, eu vou falar da minha concepção do que vai ser trabalhado aqui. A ciência não consegue, na verdade, responder todas as coisas, tá? Porque eu tenho que levar em consideração outros quesitos. Vocês vão ver daqui a pouco, nessa apostila aqui ainda, eu não vou abrir o leque para vocês falarem agora, porque vai dar pano para manga. Mas a gente vai estudar daqui a pouco sobre experiências com animais, experiências de cosméticos, de medicamentos. Eu sei que uma galera vai adorar essa matéria. Então, o que acontece? A ciência, ela não responde muitos problemas sociais, muitos problemas políticos, problemas filosóficos. Sabe por quê? Porque, às vezes, o Miguel me chama, alguma situação por exemplo, que a ciência, às vezes, ela vai responder, ela traz outro problema por trás dele. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho que analisar, por exemplo, a questão da sociedade, da comunidade, da cultura. Então, eu não posso ir ferindo. Eu quero fazer métodos científicos, elaborar, na verdade, um método científico para a cura de tal coisa. Eu não posso ferir a comunidade, a cultura do outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se a ciência respondesse muitas coisas, o que aconteceria? Não teria, por exemplo, uma coisa simples, a fome no mundo, que é uma coisa que a gente sabe que tem alimento para todo mundo, mas às vezes não é bem distribuído, leva uma série de problemas em consideração. Não teria, por exemplo, se a ciência respondesse todos os problemas psicológicos, um exemplo, não teria suicídio, né? Não teria, vamos supor, depressão. Então, por isso que a ciência, né, na minha concepção, e o que a gente vai estudar aqui ainda, ela não consegue responder todas as coisas. Deixa eu só ver a pergunta aqui da Maria Clara. Um perfil mais. Maria Clara, eu não entendi o perfil da rede social, me explica melhor essa pergunta. Tipo assim, Pode a falar. rede social, que talvez seja mais velha, deve ter o quê? Eu não tenho muita média. Vamos supor, Era quando 16 eu anos. era, assim, vou falar de interior, tá? Daqui do povo do interior. Aí eu era adolescente. De rede social? Então tem muito Não, tempo. Ah, tomar Clara, banho, mais antigo. menina. Mais antigo, Maria Clara. Enfim, Eu não sei 17. quando que teve essas assim. redes sociais mais modernas, tipo Instagram e tal, Ah, tá. que são mais usadas hoje. Os perfis dela não são tão velhos, a tempo de dar na geração passada. É claro que pessoas da geração passada têm esses perfis, mas o perfil não tem os perfis não têm esse período de tempo. Eu não sei se dá para entender. Quando as pessoas da geração passada fizeram os perfis, elas já eram um pouco mais velhas. Sim. Então, os perfis de hoje em dia não são tão velhos assim. Não tem idade nem de adultos, talvez. Não entendi. Falando Eu não o tempo entendi que a ela ligação. existe. Tá bom, mas
E na matéria. E aí? Ó, Dairo, eu vou falar a verdade, eu não entendi. Primeiro eu achei que ela tá falando de organização tipo, do aplicativo, tipo, como o aplicativo é na frente, tá ligado? Tipo, Instagram é branco, o Twitter é dividido em comentários. Não, Aí ela tá. depois eu me liguei que ela tá falando de perfil, e depois eu me liguei que ela tá falando de gente velha. Aí eu Achei que ela tá falando de comecei a entender. Orkut. Boomer. Não, ela tá também. falando assim. Vamos ver se eu entendi, Maria Clara. Digo. Deixa eu te falar, eu vou ver se eu entendi. Se eu não tiver entendido, vamos bola pra frente, porque senão a matéria fica atrasada. Ela tá falando que a rede, vamos supor, o Instagram, ele não tem tanto tempo. Então, ele não teve um alcance de uma pessoa, assim, como é que eu posso dizer? Existem pessoas mais velhas que frequentam essas redes sociais. Mas só que essa rede social tem pouco tempo. Seria mais ou menos isso. O que isso tem a ver? É, Isso que eu mais tô ou menos na isso. dúvida. Mas é porque tá muito confuso, eu não sei explicar direito. Então Mas depois você explica, deixa eu tem a ver com as continuar posts. aqui, então, porque senão... A Maria Clara, de vez em quando, ela manda uns negócios assim pra mim, aí eu fico matutando assim, penso assim, será que eu entendi? Vamos lá, gente. Escreva um importante aqui, por favor. Fazendo um favor aqui, ó. São três No rosa? os princípios... São três os princípios fundamentais que sustentam o Peraí, você quer que a gente cientificismo. escreve na tela? Miguel, mas eu tô precisando, sabe, desenvolver mais isso aqui. É só isso. Isso aqui o quê? Não, Daiane, não Oi. tenta desenhar com o mouse. Não tente, não tente. Não, eu já tentei, meu filho. Foi um desastre. É. Aí você Você quer que pode escreve... fazer. O que você pode fazer é desenha. Você consegue manipular esse pontinho, tipo, aumentar ele de tamanho? Miguel, eu acho que vou mexer com isso depois, senão eu vou me atrasar aqui muito. Ah, é verdade, vai. Tá fale bom? sobre É porque filosofia eu tenho e que questões adiantar aqui. Eu humanas. pensei que eu ia dar 2 aulas, eu tô dando uma só. Eu acho que vai dar tempo de dar uma só hoje. Vamos lá. Então, os 3 princípios fundamentais que sustentam o cientificismo a ciência é o único saber verdadeiro, a ciência é capaz de responder todas as questões teóricas e de resolver todos os problemas práticos. C, não somente é legítimo, mas sumamente desejável que seja confiado aos cientistas e aos técnicos o cuidado exclusivo de dirigirem todos os negócios humanos e sociais. Então, resumindo aqui estão algumas justificativas para que o sujeito possa confiar no cientificismo. Tá? Continuando aqui, já no século... Aí, tá acabando a aula, Miguel, por isso que eu tô falando. Ó. Vamos lá. No próximo parágrafo, a gente já vai falar o seguinte, que já no século XX, essas ideias positivistas, elas acabaram perdendo um pouco da sua credibilidade. Por quê? Porque aqui tá falando, ó, se no mundo natural é possível encontrar certa regularidade nos fenômenos que facilitam sua compreensão, no mundo da política, da sociedade e dos sentimentos, tá? Que os sentimentos muitas vezes não são racionais, das relações interpessoais, do trabalho e da escola, não há previsibilidade, assim, uma vez que as relações de causa e efeito são questionáveis. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Simples aqui. A ideia é que nem sempre a concepção que a Helena tem de alguma coisa é a mesma que eu tenho. Então, isso acaba trazendo uma imprevisibilidade em tal situação, principalmente em questões políticas, questões de relações interpessoais. Então, a ciência não consegue responder a esse tipo de problema. Tá dando para compreender, gente? Então, esse é o problema de que a ciência não consegue responder todas as coisas. Então, nossa, resolver. Não se resolvesse o problema, não teria guerra mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não ia ter Guerra Fria, não ia ter preconceito, né, gente? Racismo, então não responde. Aí aqui tá falando um pouquinho sobre coisas que conseguem responder a partir da ciência. É lógico, igual uma solução que eu falo, gente, fugiu a palavra aqui. Vamos falar uma receita de bolo. Se você fizer sempre daquele jeitinho, direitinho, com as mesmas técnicas, o seu bolo sempre vai dar certo.
né? Se você seguir direitinho. É a mesma coisa da química. Uma substância A mais uma substância B vai gerar uma C. Só que o mundo não é feito de receitas prontas, porque nós somos seres humanos e nós somos diferentes. Então, às vezes, é o que eu falei, às vezes um elogio para mim vai ter um efeito, para Helena vai ter outro, né? Às vezes, algo que é bom para mim, para o outro vai ser ruim. Por isso que não existe receita pronta, por isso que a ciência não consegue responder todas as coisas. Beleza? Vamos ver se eu consigo adiantar um pouquinho a próxima parte? Na página 25 ainda. Eu tenho 7 minutos, eu queria ver se eu adiantava aqui. Ai, aula corrida. Jesus toma conta. Dá tempo nem de conversar um pouquinho. O mito da neutralidade da ciência. Gente, aqui no nosso material, está trazendo alguns questionamentos aqui sobre a neutralidade da ciência. Mas antes disso, ó, presta atenção. O mito da neutralidade da ciência. É muito comum a ideia de que o conhecimento científico é livre de interesses pessoais ou interferências subjetivas. Isso porque esse segue regras de funcionamento que não mudam de acordo com determinado cientista, além de possuir um rigor metodológico que não permite a interferência de interesses pessoais em resultados. Tudo mentira, mentira pura. Por quê? Gente, a galera que defende a neutralidade da ciência, eles falam o seguinte, eles falam que o objetivo da ciência ele é neutro, ele não tem nada de subjetividade, ou seja, o método escolhido vai ser o mesmo de acordo com a pesquisa, o cientista não tem poder de influência, o produto pesquisado, vamos dizer assim, não leva em consideração se ele é bom, se ele é ruim, ele é apenas pesquisado. Então, tem uma galerinha que defende... Gente, eu não vou ler tudo aqui, vou pedir para vocês lerem depois, tá? Para dar tempo de eu adiantar o conteúdo para a gente ter matéria, né? Para o segundo teste. Então, o que acontece? Aqui, o ponto 1, 2 e 3, e quem quiser escrever aqui, ó, você pode colocar assim, defende a neutralidade. 1, 2 e 3. Esses 3 pontos defendem a neutralidade. Usam argumentos para defender que a ciência é neutra. Depois vocês leem aí direitinho que eu vou cobrar no teste, tá? Então, eles falam que o método utilizado não tem influência de cientista. O cientista não leva em consideração se o negócio é bom ou ruim, ele simplesmente pesquisa. Deixa eu ver o que mais. Não leva... Só um minutinho. A tese, gente, ela não leva em consideração quem está mandando pesquisa. O cientista simplesmente pesquisa, tá? Quem quer falar? A página do teste é essa aqui? Que página que é? Não, eu vou mandar no grupo, eu devo cobrar a matéria do capítulo 5, Amanda. Devido a o teste ser muito próximo um do outro, o teste é semana que vem. Então, para eu ter matéria para a prova e para o teste 2, eu vou cobrar o capítulo 5, entendeu? Tá bom, obrigada. Mas aí eu mando lá no grupo. Nossa, eu cansei de teste, de prova, de tudo. É porque foi corrido, né, gente? Agora, aqui é a galera que é contra a neutralidade. E eu sou desse povo aqui, tá? Ó, eu sou da tese aqui que neutralidade na ciência não existe. Eu sou dessa daí, tá? São esses 3 últimos? Esses 3 últimos. É a galera que... Ah, eu quero escrever também? Se você quiser escrever, a galera que aborda que não existe neutralidade, né? Por que não... Igual a Maria Clara falou, as coisas giram muito em torno de dinheiro. Por que não existe neutralidade? Porque, gente, há sempre subjetividade, ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Então, vamos supor, se tem uma doença que assolou lá a África e uma que assolou a Europa, muito provavelmente, ou com certeza, a cura da doença que vai ser mais, assim, a doença o que os cientistas mais vão buscar, um método para ratificar, para acabar com aquela doença, vai ser
a doença que está lá na Europa. Então, os países ricos, né, gente, eles possuem mais dinheiro. Então, o mundo vai girar em torno de uma doença que está cometendo a população mais rica. Segundo, só para a gente acabar aqui, outra coisa sobre o método, tá? O que acontece? O método também pode ser subjetivo, porque o cientista, ele pode utilizar o método que ele achar mais conveniente, tá? E não existe um método padrão para tal coisa. Por isso que essa corrente aqui defende que não existe neutralidade. E, por fim, contra a tese da neutralidade factual, aqui está falando o seguinte, esse que eu vou até ler com vocês. Será mesmo possível desvincular o dado objetivo, resultado da pesquisa, de sua avaliação subjetiva? O desenvolvimento de uma tecnologia que pode ser utilizada para a produção de armas químicas não passa por uma verificação do cientista para avaliar se tal tecnologia trará o bem ou o mal à humanidade? Não haverá um questionamento ético sobre os resultados e as aplicações das pesquisas da ciência? Por isso que eu falo que a ciência não responde todas as coisas, porque a ciência não leva muitas vezes em consideração a ética, tá? Não leva em consideração. Tá quase fechando. Tá quase fechando. Gente, mas o bom é que deu para falar disso aqui, tá? Então, aqui tem um textinho que eu quero que vocês leiam. Pode escrever aqui, ler, que ele é extremamente importante. Eu devo cobrar ele no próximo teste, tá? Ou seja, a ciência não é um saber absoluto, tá, gente? Ela tem subjetividade nela a partir daquele que conduz a ciência. Ou o país que tem mais dinheiro, tá? Infelizmente é assim. Gente, a aula vai fechar, vou deixar um dever lá e mando para vocês essa semana a matéria do teste. Se tiver ficado alguma dúvida, é só me mandar no WhatsApp. Alguém quer falar enquanto a aula não fecha? Eu acho que eu falei tudo já. Não tô pensando em mais nada agora. Acordei agora há pouco, eu não penso direito. Tá pensando? A rainha do castelo, a princesa do castelo. Ô, Amanda, você tá caladinha hoje, hein? Nada da Eva. Tá muito calada hoje, tô estranhando. Eu ia falar, né? Mas ninguém deixou. Ô, dó, gente. Na próxima aula você fala, porque aqui vai fechar na minha cara agora, tá? Tá Não bom. fica triste, não, que eu deixo você Tchau, falar. Daiane. Gente, Não, leiam dá tchau, esse né?